Em primeiro lugar, por que ingressar com uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e não nas vias normais, né, que nós temos aqui, que seria a primeira, a segunda? No caso, por envolver o Estado brasileiro e também o Arthur Lira, seria, acho que, direto na quarta instância, né, no Supremo Tribunal Federal. Exato, Danilo, seria a competência do Supremo Tribunal Federal, mas quando eu chego nesse caso, são 17 anos de violência e nós temos que imaginar que a primeira instância, a segunda instância, inclusive as instâncias superiores já foram superadas. E o que nós assistimos nesses 17 anos em análise aos processos, inquéritos policiais, foi exatamente uma desídia do Estado brasileiro em investigar e punir. Quem comete a infração é o infrator, não importa a sua posição na sociedade. E isso o Estado brasileiro ele não está fazendo? Não no caso do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Existem outros casos, Danilo, e quando eu trabalho com violação de direitos humanos no Brasil, eu tento sempre traçar numa lógica quem são as pessoas que conseguem realmente acessar o sistema de justiça. Quando a gente fala em acessar o sistema de justiça, é realmente ter um acolhimento em delegacia, ter as provas produzidas, ter essa investigação concluída, isso levado ao Ministério Público, o Ministério Público vendo condições de materialidade delitiva e autoria, conseguir denunciar para levar para o juiz, conseguir julgar. Isso é muito difícil no Brasil ainda. É interessante o que você põe, Thalita, porque até mesmo nas primeiras aulas de direito nós aprendemos que pela Constituição Federal o acesso à justiça é uma garantia a todos. E voltando então para essa questão da ação que foi ingressada junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu lembro de ter visto nos autos, por exemplo, que a Juliane ela foi chamada pela Polícia Federal em um dado momento lá para dar depoimento da Operação Taturana e depois também da Operação Lava Jato, né? Foi a partir daí que houve estas violações, esta perseguição, as violações aí de seus direitos? Não digo a partir daí, porque antes da separação, nós já tínhamos violência doméstica. E após a separação, também tivemos uma série de violências. O interessante desse caso, ele é paradigmático por quê? Porque quando ocorre a violência com Juliane física, nós tínhamos 4 meses de Lei Maria da Penha em vigor contra ele, não foi aceita pelo Supremo Tribunal. Bom, isso foi em 2013, né? A partir de 2013, nós temos vários desdobramentos de vários processos, inclusive processos tentando silenciá-la. Inclusive, a matéria que saiu hoje pela manhã escrita, ela teve uma tentativa do deputado Arthur Lira de barrar essa matéria. Ou seja, se tem tanta coisa assim, digamos, errada, quer dizer, certa contra ele, por que ele tenta barrar todas as matérias e silenciar essa mulher? Mas é muito interessante quando a Polícia Federal a chama para esses depoimentos de operações, por quê? E aí vem uma das maiores violações de direitos humanos do Estado brasileiro, para além daquelas invisibilizadas cometidas pelo deputado Arthur Lira, que a Polícia Federal chama essa mulher para ser ouvida no âmbito de investigações contra a corrupção, ela é ouvida, porém, o próprio GAECO de Alagoas diz que não tem condições de protegê-la no território do Estado. E quando ela sai do Estado, o GAECO de Alagoas ele pede para o Ministério de Direitos Humanos da época poder ofertar a ela um programa de proteção. E o Ministério não tem um programa de proteção para ofertar. Só que esse programa é um programa terceirizado. E nunca ninguém se preocupou em manter esse programa de forma governamental e ter um programa que pudesse se estender, por exemplo, com casos de escolta ou deslocamento acompanhado. Esse programa de proteção não tem isso. A gente pode se perguntar, mas para que então ele serve, né? Ele serve para, digamos assim, monitorar e conseguir fazer intermediações imediatas quando uma pessoa está em estado de grave risco. Infelizmente, estamos no 4º lugar entre os países que mais matam defensores de direitos humanos no mundo.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão, né, ligado às Nações Unidas, onde estes acordos que são supranacionais, feitos com diversos países, o Brasil é signatário deles. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem algum programa que trate especificamente da proteção à vítima, da proteção à testemunha? E se tem, e o Brasil ele é signatário dessa comissão, dessa política da ONU, por que que elas não foram implementadas no Brasil? Essa é uma excelente pergunta, nós deveríamos perguntar para todos os nossos presidentes desde que o Brasil assinou o acordo internacional. Mas é muito interessante nós ressaltarmos o quê? A Comissão Interamericana, ela é, digamos, um órgão que vai admitir que violações de direitos humanos aconteceram em determinado território que concordou em ser observado por ela, ou seja, signatário do Tratado Internacional. Nós temos que entender que no Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos existem duas formas de lidar. A Comissão Interamericana, ela é um órgão político. Então, ali sai recomendações para o país, sai investigações, inclusive in loco, de determinadas situações, que é o que aconteceu em vários casos. Também há a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque quando a comissão, politicamente, não conseguiu estabelecer um acordo para que determinado Estado cessasse a violação e implementasse um programa adequado de proteção para que as violações não acontecessem mais, o que acontece? A comissão remete o caso para a Corte Interamericana. Qual que é a diferença? A Corte Interamericana, ela não é um juízo político, mas sim jurídico. Dali saem sanções, por exemplo, para obrigar o Brasil a tomar determinadas condições. Então, se houver um entendimento favorável ao seu pedido, o Brasil não adotá-lo, não segui-lo, ele pode sofrer sanções internacionais. Ele pode sofrer sanções internacionais. Nesta ação, que a doutora entrou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também na Corte Interamericana, são feitos os pedidos, digamos assim, em desfavor, contra o Estado brasileiro, portanto, contra a República Federativa do Brasil, e não contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por que que tem esta diferença? Por que que é o Estado brasileiro que está sendo provocado provocado no sentido de ser responsabilizado nesta ação e não o presidente da Câmara? Bom, primeiramente porque quem tem a admissibilidade, no caso de responder como polo passivo na comissão e na corte, são estados e não pessoas. E no caso, o Estado brasileiro está sendo instado por não puni-lo. Ou seja, existem ainda crimes que não foram prescritos. E a minha intenção, junto com um grupo de advogados que está auxiliando tecnicamente Juliene e assistindo juridicamente, é entrar nas próximas semanas com as ações não prescritas contra o deputado Arthur Lira, para que ele seja responsabilizado por isso. Para encerrarmos, existe algum prazo para a corte ou para a comissão responder a esse pedido? Nós não dizemos que temos, em média, um prazo de 2 meses para o recebimento dessa petição e para que essa petição, sob estudo, consiga desdobrar, por exemplo, um grupo de observadores para vir ao Brasil tomar conhecimento de toda essa estruturação de violência de 17 anos. E existe um próximo passo agora a ser tomado ou apenas agora resta aguardar e torcer ali para que venha uma decisão favorável? Na Comissão Interamericana não há mais passos, agora é aguardar. Porém, como eu disse, agora é o Brasil, através do Supremo Tribunal Federal, entender e reconhecer, investigar e punir os crimes ainda não prescritos cometidos pelo deputado Arthur Lira.